Oi, oi. Deixa eu baixar um pouquinho. Ai, fica tão fica tão silencioso quando baixa a música, parece uma tristeza, mas calma que daqui a pouco eu já vou começar a falar que nem louca e não vai mais parecer tristeza. Deixa eu colocar já aqui o título da live nos comentários. Demorei aí um pouquinho pra entrar, mas entrei, né? Tava bem louca mudando pra lá e pra cá de cenário. Hoje já mudei o cenário de novo, né? Amanhã não, né? Próxima quinta-feira já vou voltar pra lá, eu acho. Não gostei mais aqui lá, mas enfim. Não ia dar tempo de entrar aqui. De novo, minhas notificações. Espera um segundo que eu vou desligar. Bom, já fixei aqui nos comentários o título da live. Quem não souber onde encontrar, que eu não tô colocando mais aqui, tô colocando aqui embaixo, agora tá aqui embaixo. E esse daqui se trata do 25º episódio da Live Fotógrafa Raiz. Live Fotógrafa Raiz acontece, antes era somente toda quinta-feira, agora é sempre toda terça e quinta-feira às 8h01 da noite, tá? E a Live Fotógrafa Raiz é sempre com um tema aleatório dentro da fotografia gestacional. E assim como esse conteúdo aqui, essa live e todas as outras lives também, elas sempre levam a um único destino, que é te ensinar a lotar tua agenda faturando acima dos 8.000 mensais fotografando gestantes. Como isso? É vendendo para as gestantes de classe A ou B, tá? Só para te situar aqui. Oi, Amanda. Oi, Fernanda. Oi, Lohane. Deixa eu... Só um segundo, agora vai pausar um pouquinho a live, tá? Vou lá no Telegram. Voltei aqui de novo, já compartilhei lá no Telegram. Bom, como tá aqui o título da live, eu vou falar sobre como funciona meu ensaio do início ao fim. Mas eu separei em 3 divisões, obviamente. O pré-ensaio, que faz parte lá do atendimento e do agendamento. Mais especificamente eu vou falar do agendamento, na verdade. Depois, no dia do ensaio, que vai ser durante o ensaio, e o pós-ensaio. Então, eu vou mais ou menos te citar o que é cada um, como é que é o meu passo a passo, mas eu não vou entrar tão a fundo dentro de cada item, senão teria que fazer uma live para cada item, porque é muito a fundo realmente que eu teria que entrar, tá? Fernanda, boa noite, Fernanda. Então, vamos começar? Bom, vamos falar agora, primeiramente, do pré-ensaio. Ah, esqueci de avisar uma coisa também. Por que eu tô fazendo sobre esse tema aqui? Porque eu sei que tem muitos fotógrafos iniciantes que me acompanham e simplesmente se perdem nos meus conteúdos porque não sabe, não pega ali o fio da meada, né? Não sabe em qual momento se faz o briefing, em qual momento eu faço pré-agendamento, em qual momento acontece tudo. Então é por isso que eu estou fazendo agora aqui, do início ao fim, para te entender aí a linha da história, tá? Tá, agora beleza, vamos começar. No meu pré-ensaio, como é que funciona o meu atendimento? Primeiramente, só para esclarecer, o atendimento é online, tá? É sempre ali pelo WhatsApp. Eu nunca encontro assim com a gestante, nunca vou na casa dela. Antes, quando eu comecei, eu até ia. Pior, agora que eu acabei de lembrar, pior que eu ia. Mas era mais quando era ensaio de 15 anos, assim, geralmente a mãe da menina quer organizar tudo, quer falar com todo mundo pessoalmente, né? E tá certo ela. Pior que eu ia. Mas depois para ensaio gestante não é uma coisa assim tão necessária, né? Então eu faço meus atendimentos somente pelo WhatsApp mesmo, até porque eu também não tenho local físico, não tenho um estúdio. Que eu edito aqui, que eu trabalho é dentro da minha própria casa. No caso, o meu escritório aqui é dentro de casa, tá? Então, só para te esclarecer aí como é que funciona. E o orçamento que eu mando para minha cliente, ele é em formato de PDF. Por que em PDF? Porque são diversas páginas, se não me engano tem umas 12 páginas agora. Não me recordo certo, 12 se não mais, porque tem várias coisas que eu acrescento dentro do meu orçamento. Não é só os pacotes fotográficos, eu ir lá e acabou. Como eu sei que a maioria dos fotógrafos fazem, né? Mas tem todo um passo a passo, tem várias coisas que eu coloco dentro. Não vou entrar de novo aqui tão a fundo dentro do PDF, porque se não me engano eu já fiz uma live sobre isso. Se eu não fiz, então eu vou fazer, para falar só sobre PDF de orçamento. Que eu me lembro, eu fiz sim, deve estar gravado. Oi, Nietzsche Santana. Oi, Laura Atleta. Tá, agora como é que funciona o meu agendamento? Lembrando que eu só vou citar como é que funciona o meu ensaio, como é que funciona o meu pré-agendamento, como é que funciona o meu ensaio na prática. Só isso, só vou falar como é que funciona, não quer dizer que você tem que fazer exatamente da forma que eu tô fazendo, tá? Tô fazendo esse live aqui mais pra quem é curioso e pra quem é iniciante não faz a mínima ideia de como organizar essas etapas, tá? Então, como é que funciona o meu agendamento? Bom, a gestante, primeiramente, ela precisa pré-agendar um ensaio comigo antes de agendar oficialmente. Então, quando ela entra em contato comigo, eu passo as datas para ela entra em pré-agendamento. Ou seja, eu coloco o nomezinho dela na minha agenda, só que o ensaio dela ainda não está oficialmente agendado. Eu só coloco ali para meio que ela segurar aquele horário, né? Porque vai que vem outra pessoa e marca no mesmo horário que ela não vai gostar, não vai encontrar outra. Então, fica em pré-agendamento.
Por que pré-agendamento? Porque ela precisa efetuar o sinal comigo, tá? Caroline, a live vai ficar salva? Eu acho que sim, mas talvez não. Geralmente é pra ficar, essa live Fotógrafa Raiz, ela sempre costuma ficar gravada, né? Só que como eu vou falar aqui do início ao fim, não tenho certeza ainda se eu vou deixar. Vamos vendo até o final da live, tá? Cris Lopes, oi Grazinha, tá. E o meu pré-agendamento, daí eu deixo pré-agendado por 7 dias e ela precisa efetuar o sinal. O sinal que eu peço é de 30% do valor do pacote que ela escolher. Atualmente eu possuo 3 pacotes, tá? Então ela vai calcular ali, ou senão ela pede pra mim, que eu mesma calculo pra ela, o valor da porcentagem do sinal que ela deveria pagar pra mim. E esse sinal, eu aceito Pix, crédito, boleto, tô entrando aqui e sendo bem detalhista porque eu sei que, inclusive eu quando comecei não fazia a mínima ideia como é que eu fazia no crédito, como é que não, se fazia boleto, se não. Então eu vou falar até desses detalhes, tá? Então eu tenho o Banco Inter, não tô fazendo comercial aqui não, é só pra explicar melhor. Meu Banco da Inter, eu consigo fazer depósito pelo Banco da Inter por boleto, então por lá eu consigo emitir um boleto e mandar para minha cliente gestante. Eu não sei qual banco tu usa, mas tu também tem essa opção, provavelmente. Eu sei que o Banco da Caixa não tem, tá? Tá bem ultrapassado, inclusive. Tá, e daí depois que ela efetua o sinal, aí o ensaio dela é oficialmente agendado, ou seja, daí sim ela entra para minha agenda. E pronto. Aí depois que ela efetua o sinal, aí o que a gente vai fazer? Eu vou marcar com ela uma data para nossa reunião via videochamada. Então, mesmo nessas reuniões, eu não me encontro com a gestante para falar, mesmo ela sendo da minha cidade, porque é mais prático, em home office, não tem assim trabalho de eu me locomover, nem ela de se locomover até mim, tá? Aí é bem tranquilo e eu faço através do Zoom. Tá, não sei se vocês conhecem, mas está ganhando aí bastante mídia também o aplicativo Zoom. É um aplicativo azulzinho, tu consegue baixar em qualquer celular, inclusive no computador. E daí ele te permite tu fazer videochamada, só que não só assim, sabe, que nem no WhatsApp. Que talvez tu deva estar perguntando, por que não pelo WhatsApp, né? Só que nesse Zoom eu consigo também compartilhar minha tela com ela. Então eu vou lá fazendo algumas perguntas para ela e eu compartilho minha tela com ela. Nessa reunião, o que eu faço? Nessa reunião eu dou avisos para ela sobre o ensaio gestante, por exemplo, que tipo de aviso, que ela não pode fotografar durante o ensaio com o celular dela. Por quê? Já vou avisando ela, né? Por exemplo, sobre os figurinos, que ela não pode tirar foto com o celular dela durante o ensaio porque ela vai estar usando o meu vestido, ou outra coisa, porque vai tirar a atenção dela, na verdade, de mim, vai somente ficar olhando para o celular de quem estiver fotografando ela, entre vários outros motivos, tá? E eu gosto de dar esse tipo de aviso já antes, para não ficar aquele clima chato ali durante o ensaio, de pedir na hora do ensaio, fica um pouquinho chato, né? Clarice, oi, oi. Oi, Elisângela. Vamos acenar aí. Bom, então funciona assim, tá? E nessa reunião via videochamada eu também explico para ela como é que vai acontecer lá no dia do ensaio, explico algumas brincadeiras assim que elas são mais elaboradas, que necessitam que eu explique para ela previamente antes de chegar no dia do ensaio, porque se ela chegasse no dia do ensaio e eu falasse sobre esse tipo de brincadeira, ela não iria entender. A brincadeira que eu tô falando aqui é, por exemplo, que eu já mencionei aqui algumas vezes, que daí eu posso sempre mencionar, já que já entreguei mesmo, é a carta de amor. Então eu falo para ela nessa reunião também que ela precisa fazer uma carta de amor, que precisa ser em papel mesmo e tudo mais. E dentre outras coisas também. Pega informações dela, como e-mail, telefone, enfim, tá? Não vou entrar de novo tão assim a fundo no briefing, porque, se eu não me engano, tem uma live que tá lá no YouTube, inclusive, falando uns 30, 40 minutos somente sobre esse briefing, tá? Então eu faço esse briefing. Aí depois do briefing, deixa eu baixar aqui o meu roteiro, que eu nem tô lendo, né? Porque já que se trata do meu ensaio, nem teria por que eu ler, né? Mas mesmo assim, eu não quero perder não quero perder de avisar nada pra vocês, tá? Tá, ainda não, ó, viu? Quase que eu ia pular uma parte antes de chegar no dia do ensaio. Um dia antes do ensaio, aí eu confirmo o agendamento com a minha gestante, né? Porque por mais que ela tenha me pago o sinal, por mais que a gente tenha feito a reunião via videochamada juntas, talvez aconteça alguma coisa com ela que ela não possa ir no dia seguinte, no dia do ensaio. Então eu gosto de confirmar com essa minha cliente um dia antes. Até também por causa de questões climáticas, né? Aqui em Torres, onde eu moro, principalmente por ser perto da praia, eu imagino, né? Muda o clima muito rápido. Então, se um dia antes tiver sol, talvez, mas assim, no dia seguinte esteja chovendo. Então, é bem maluco assim. Então, ela entra em contato já pra gente ver a previsão do tempo, ver se ela pode esperar até o dia seguinte, pra ver se vai chover, se não vai chover, se ela precisa reagendar, porque tem maquiador e coisa desse tipo. Então, eu faço essa confirmação um dia antes com ela. Mas também é boa essa confirmação para ela entender e eu, né, dar um sinal de vida para ela e ela entender que eu tô viva
entender que ela lembra, que eu lembro do ensaio dela, tá? Porque isso acontece muito, né? Imagina tu só fazer lá a reunião via videochamada e depois é mais ou menos umas 2 semanas antes do ensaio que eu marco, tá? E daí daqui a pouco passa 2 semanas e a fotógrafa simplesmente não fala com ela, não confirma o ensaio, ela não sabe se vai no dia do ensaio ou não, porque a fotógrafa não fala com ela. Então eu gosto de dar essa frente e já chamar ela só pra confirmar e mostrar, oi, tô viva. É tipo assim, tá? Agora sim vai ser no dia do ensaio. Bom, partindo pro dia do ensaio, eu sempre costumo, e gosto na verdade, claro que não é sempre, às vezes acontece alguns imprevistos. Eu gosto de chegar antes que ela no dia do ensaio, que é o certo de fato, né? Mas eu chego um pouquinho mais cedo para me mapear o local, né? Eu não gosto de deixar a gestante chegar ou eu mesma chegar atrasada e ver tudo na hora, para ver o que eu vou fazer na hora e ver onde é que eu vou fotografar, em quais ambientes. Não, eu chego um pouquinho antes dela e aí eu vou mapear o local. Yasmin, como assim mapear o local? Eu vou escolher quais ambientes do local são melhores para fotografar. Porque, se tratando de ensaio gestante, a gestante ela já tem uma falta de disposição por causa da gestação, né? Então, eu não posso ficar fazendo com ela que ela fique caminhando para lá e para cá ou fazendo ela esperar enquanto eu ainda estou pensando em que lugar, em qual ambiente que eu vou fotografar com ela. Então, eu já meio que crio esse roteiro todo na minha cabeça antes dela chegar no ensaio, para justamente não cansar ela, tá? Então, eu chego no ensaio e aí eu vou escolher os ambientes. São sempre 6 ambientes, tá? Mais pra frente eu vou explicar por quê. Mas são sempre 6 ambientes, independente da quantidade de looks, independente da quantidade de pessoas que vai ter junto com ela, vão ser sempre 6 ambientes. Então eu já separo isso. Em relação à iluminação desses 6 ambientes, em relação à ordem, para ver qual que tá mais perto, qual que tá mais distante. Então eu faço todo esse mapeamento, tá? Aí depois, quando a gestante chega, a minha primeira tarefa é de fato quebrar o gelo com ela. Imagina como deixa a pessoa extremamente envergonhada e ansiosa até que não, né? Ansiosa ela fica mais antes, depois que já chegou, mas ela fica mais envergonhada por simplesmente chegar ali e de repente a fotógrafa já falar vários termos técnicos de que vamos fotografar, vamos pegar essa luz e vamos não sei o que, ou eu começar a configurar minha câmera simplesmente do nada na frente dela, fica um pouquinho assim, faz com que ela se trave, né? Então quando eu chego no ensaio e eu me cumprimento com ela, eu não começo já falando sobre a fotografia, a gente simplesmente conversa, né? Tem vários assuntos que dá pra puxar com a gestante, mas eu te dou uma dica de fazer perguntas óbvias. Por quê? Talvez ali ela esteja nervosa e a gente sabe quando a gente está nervoso ou nervosa, quando alguém nos faz uma pergunta é meio que difícil a gente responder assim de cara, né? Então é por isso que é bom tu fazer uma pergunta para tua gestante que seja fácil. Por exemplo, qual tipo de pergunta que eu faço? Com quantas semanas de gestação ela está naquele dia? É óbvio que ela sabe, né? Porque as gestantes atualmente elas contam certinho, já tem até o aplicativo no celular dizendo as semanas que elas estão. Então é uma pergunta que somente ela iria saber, então ela consegue responder com maior facilidade. Outra coisa que eu gosto de perguntar também, se demorou a viagem dela até o local do ensaio, se ela já foi antes até aquele ensaio, se ela está ansiosa para o parto, se o parto dela vai ser normal, se não vai ser normal, se ela já fez chá de fralda, se já não fez chá de fralda. Então tem várias coisas que dá para perguntar para a gestante antes de já partir de fato pro ensaio, tá? Porque primeiramente tu precisa quebrar o gelo com ela para ela se soltar ali e se sentir em casa mais um pouco, tá? Aí depois o que eu vou fazer, né? Enquanto a gente está conversando, a gente vai se locomovendo pro ambiente em si, pro primeiro ambiente que eu escolhi para fotografar para ela. E nisso eu vou explicando como é que funciona o ensaio. Por exemplo, eu mostro para ela, apontando, obviamente, quais serão os ambientes que a gente vai fotografar. Então eu já falo, olha, fulano, a gente vai fotografar aqui, depois a gente vai fotografar lá, depois a gente vai encerrar lá na beira da praia, por exemplo, tá? Por que eu gosto de já explicar sobre os ambientes que eu escolhi para ela? Para ela meio que ter, né, uma antecipação e para simplesmente quando acabar o ensaio não acabasse em tom de surpresa. Por exemplo, ela estava ali fotografando comigo e tarará, eu estava bem animada e a gente muito bem sabe que logo quando chega no finalzinho do ensaio é justamente quando a gestante se solta mais. Não somente gestante, mas qualquer modelo, né? Quando a gente está acabando ali o negócio, é daí sim que a gente se solta. E ela estava animada. E se tu parar assim do nada, vai ser um balde de água fria nela. Então, quando tu explica no começo do ensaio, ela já meio que já sabe. Por exemplo, quando ela vai chegar lá na parte da pontezinha, ela vai lembrar que depois só tinha mais lá na beira da praia e iria acabar. Então ela já sabe, já junto comigo. Ela não vai criar uma expectativa de que vai ir até 6 horas da tarde o ensaio, tá? Então é pra isso que eu faço isso também, tá? Outra coisa, eu menciono pra ela qual será a ordem dos vestidos. Geralmente, nos meus pacotes são 2 ou 3 vestidos. Ultimamente tô pegando só um pacote de 3 vestidos, né? Então, eu sempre já escolho a ordem de acordo com os ambientes que eu escolhi.
né? Por exemplo, eu não gosto muito de usar o vestido rosa lá na beira da praia, porque o azul do mar já é clarinho e o rosa do meu vestido também é clarinho. Então ficam duas cores claras. Eu gosto de usar o vermelho lá, ou o preto ainda fica muito contrastado, né? O branco também fica muito bonito, para justamente ali combinar as cores. Então eu já falo para ela também. Mas por que eu já falo para ela também em relação aos vestidos? Para ela também já saber, vai que ela chegou no ensaio imaginando, tendo a absoluta certeza de que ela ia começar a fotografar com o vestido vermelho. Eu vou lá e dar um balde de água fria nela de novo. Não, então não é assim que funciona. Então eu já explico para ela quais serão os vestidos que eu escolhi, de acordo com cada ambiente, e eu pergunto se ela tá de acordo, né? Porque vai que ela não tá de acordo, vai que ela não queria começar com o vestido que eu escolhi, né? Então eu gosto de fazer isso também. Peraí, eu tinha algum comentário ali, não quis parar na hora. Você quem tira as fotos lindas e maravilhosas da minha filha, Bruna Selbach. Qual é a tua filha? Eu não reconheci pelo teu sobrenome. Oi, Gabi. Oi, Brenda. Oi, Reni. Eu acho que é Reni. Oi, Rafael. Rafael. Oi, Sara. Oi, Ká. Tá. Então, vamos continuar aqui. Depois que eu explico ali sobre essas coisas para gestante, vamos ver se eu não esqueci nada, tá? Tá, ali, passou ali pelos vestidos. Inclusive, os vestidos que eu uso é da Gravimusa. Eu gosto de indicar aqui também, porque quando eu comecei, dentre todos os lugares que eu pesquisei, assim, sobre vestidos para comprar e tudo mais, o lugar que eu achei, assim, mais em conta e com os vestidos mais bonitos foi, de fato, os da Gravimusa, tá? Inclusive, ela é minha parceira, só que depois aí que eu já usei vários dos vestidos dela. Tem uma qualidade ótima e já fica aí de dica pra ti, tá? Porque já vi muitas lojas de vestidos de gestante simplesmente caríssimas. Eu juro que eu não entendo por que tão caro, né? Já que é só um vestido. E, por exemplo, até por R$900. Fiquei apavorada, acho muito caro no vestido. Sendo que, apesar disso, se paga com os ensaios, né? Mas mesmo assim, eu acho super, super em conta os da Gravimusa e acho que são muito lindos. Oi, tal luz. Tá. Aí depois disso, né, eu gosto de verificar os itens tragos por ela. Peraí que o celular tá tremendo. Como assim? Que itens, né? Eu gosto de pedir para minha gestante levar acessórios do bebê, né? E quando eu já chego no ensaio e começo a fotografar, ela não lembra de me mostrar quais são esses acessórios que ela me trouxe. Então cabe a mim perguntar para ela, porque já me aconteceu quando eu comecei a fotografar, de eu não perguntar e a gestante ali no embalo do ensaio, ela simplesmente esquecer de que ela tinha trago algo que ela queria que tivesse sido fotografado durante o ensaio. Já aconteceu muito, sério, eu já cheguei a perder as contas de quantas vezes isso acontecia antes, né? Porque agora eu já peguei o costume de perguntar sempre. Mas sempre acontecia de chegar no final do ensaio e ela simplesmente lembrar, eu tinha trago tal coisa pra gente fazer, tal foto. Daí a gente ia lá e fazia, e o ensaio acabava levando mais tempo do que era para ter levado, se eu já tivesse em mente desde o começo. E agora facilitou muito mais, né? Então eu já verifico tudo que ela trouxe. Até porque, para encaixar o que ela trouxe dentro do meu mapeamento do ambiente. Mapeamento do local, na verdade. Porque do local eu separo 6 ambientes para mim fotografar. E, por exemplo, vai que ela trouxe um sapatinho rosa, um sapatinho vermelho, um sapatinho do bebê preto. Eu preciso encaixar essas cores desses objetos que ela trouxe junto com tais vestidos que vão ser fotografados, esses vestidos em tais ambientes do local. Então eu preciso encaixar no meu roteiro já no começo do ensaio. Porque vai que eu deixo para ver na metade do ensaio, ou somente quando ela lembrar, já vai ter passado por tal vestido que teria combinado mais com aquele elemento que ela trouxe. Então tem que pensar em relação a isso também, tá? Então isso já é de regra pra mim, já pergunto também. Nessa mais ou menos ordem, tá? Claro que não é uma regra assim da ordem que eu faço, mas é quase sempre assim. Aí depois dessa história toda, daí sim a gente vai trocar o vestido dela. Porque, obviamente, ela chega com a roupa dela, só depois a gente vai trocar. Só para esclarecer aqui, como eu trabalho em ensaio externo, como é que eu faço a troca de roupa quando não há banheiro? Porque eu sei que tem muitos locais assim. Eu uso um trocador móvel. Como assim um trocador móvel? Ele é um bambolê e ao redor desse bambolê foi costurado um tecido. Aí fica como se fosse um provador, sabe? Um provador móvel. Só que eu chamo de trocador porque a pessoa entra ali justamente para trocar de roupa, né? Então é assim que eu faço as minhas trocas. Aí pronto, ela tá com o vestido, eu vou lá mesmo meio que posicionando ela no local e eu vou dando instruções sobre as poses para ela. Qual tipo de instrução eu dou para minha gestante? Como, por exemplo, que em todas as fotos ela vai estar sempre com uma das pernas dobradas, porque isso vai dar uma melhor silhueta para ela e ela não vai ficar com as duas pernas retas assim que nem duas estacas. Mas eu só falo para ela realmente que é para ficar uma silhueta melhor, né?
Daí eu dou esse tipo de instrução. Dou uma instrução dela também, por exemplo, se o marido dela for junto no ensaio, de que o ensaio vai ser sempre, do início ao fim, 50-50. Por exemplo, a gente chegou em um ambiente diferente, um dos 6 ambientes que eu separei. A gente vai começar com os dois, com o marido e com a gestante, depois o marido sai de cena e continua com a gestante. Então, em cada ambiente, vai ser tanto ela com o marido e depois somente ela, tá? Então, eu dou esse tipo de instrução também sobre as poses. E outras coisas que eu explico para ela é que ela pode ir no banheiro também em qualquer momento que ela queira. Porque em ensaio gestante, a gestante, por estar gestante, ela sente vontade de ir no banheiro o tempo todo. E tinha vezes que eu não sabia, que eu não explicava, que eu nem sabia que era tanta vontade assim de ir no banheiro o tempo todo. Eu só fui me fragar quando os maridos começavam a perguntar pra gestante: fulana, tu não quer ir no banheiro? E ela, ai, quero. E eu apavorada e, né, querendo ir no banheiro. E eu imagino, né, que elas não sintam-se assim tão à vontade para nos falar, como eu, como fotógrafa, com medo de parar no meio do ensaio, achando que não pode parar, com medo de incomodar, né? Ou que acha que tem algum horário específico ali de duração do ensaio. Então eu mesma já explico para ela no começo do ensaio que a qualquer momento ela pode parar para ir no banheiro. Se ela quiser parar para descansar, tá tudo bem, que eu entendo que ela tá mais indisposta ali durante a gestação. Se ela quiser beber uma água, se ela quiser comer, para justamente deixar a gestante no conforto. Pensa que ela chegou ali travada, assim, né? E se tu não destravar ela vai ficar assim nas fotos. E sabe o que acontece nas fotos também? Geralmente as gestantes, quando elas estão mais travadas e mais envergonhadas, elas automaticamente, não sei o que acontece, sobe os ombros, né? Porque o corpo ele fica tenso, então elas ficam com os ombros levantados, então tu precisa relaxar aquela gestante. Olha pra te ver. Aposto que se tu pegar aí alguma pastinha de algum ensaio de gestante antigo, ou um ensaio de gestante que tu percebeu que a gestante estava mais nervosa, se tu for ver as fotos, tu vai ver que ela tá mais tensionada, tá? Aí depois eu começo a direção, né? Bom, eu sempre vou começar com os dois juntos, que nem eu acabei de falar, né? Em qualquer ambiente vai ser sempre os dois juntos, mas no começo do ensaio, por exemplo, as primeiras fotos, eu já começo com os dois juntos, jamais com a gestante sozinha. Por quê? Os dois estão nervosos e envergonhados. Provavelmente foi o primeiro ensaio da vida deles, tanto da gestante quanto do marido, e a gente sabe que eles não são nenhum modelo, não são modelos profissionais, né? Então cabe a nós ali dirigir eles. E eu começo com os dois juntos, porque daí eles tendem a se soltar mais já que está o parceiro do lado. É a mesma coisa que tu for apresentar algum trabalho em cima de algum palco e tu estiver sozinha. Tu vai se sentir muito mais nervosa do que se tu estivesse tu e o teu marido, tu e o teu parceiro, tu e o teu colega. Estando com alguém junto do nosso lado, a gente se solta mais. E foi isso que eu percebi nos ensaios de gestantes também. Então eu sempre começo com a gestante e com o marido. Porque antes, quando eu começava somente com a gestante, e o excelentíssimo marido da gestante ficava atrás de mim, ele ficava olhando pra ela rindo, né? Porque ela estava ali numa situação envergonhada, ela acabava se travando mais ainda. Então, já fica de dica pra ti, eu sempre começo com os dois juntos, independente do local ali do ambiente, para os dois já começarem juntos e ela não se sentir tão nervosa assim, tá? Bom, aí depois eu vou implementando as poses. Enquanto eu vou implementando a pose, por exemplo, dobrando a perna dela, arrumando o vestido, eu vou fazendo as perguntas de identificação de pose. Que tipo de pergunta é essa? Bom, a pergunta se ela gosta de sorrir nas fotos, se ela prefere ficar séria nas fotos, se ela se gosta assim do perfil dela, se ela não gosta, se ela gosta que apareça a orelha na foto, se ela não gosta. Por quê? Já tive gestantes também que quando eu não fazia esse tipo de pergunta, acabavam não se gostando nas fotos, consequentemente não escolhiam muitas fotos porque elas não se gostaram. E como assim, por exemplo, teve gestantes que eu pedi para ela sorrir o tempo todo, né? Porque pra gente o que fica bonito na foto é uma foto da cliente sorrindo, da modelo sorrindo. E era isso que eu pedia pra ela, até eu me tocar que na verdade ela não gostava de sorrir, porque era só o tempo de eu pedir pra ela sorrir, quando eu ia tirava uma foto, na outra ela já tava séria. Por quê? Ela não gosta de foto sorrindo, mas cabe a mim ter perguntado pra ela, né? Então agora eu sempre pergunto pra ela tudo. Se ela gosta de foto de meio corpo, de corpo todo, quais são as preferências dela. Lembrando que cada gestante é uma gestante e a gente precisa personalizar um ensaio para cada gestante especificamente, tá? Vamos ver? Não quero pular nenhuma parte aqui. Aí depois, de fato, ali começa a direção, né? Na minha direção, tem 6 divisões do ensaio. Inclusive, é por isso que eu sempre separo 6 ambientes para fotografar no local. Porque cada ambiente eu vou implementar uma divisão do ensaio. No caso aqui, a primeira, eu vou começar por aqui, tá? A primeira é a imersão. A imersão eu falo ali algumas coisas para eles imergirem mais no ensaio, para eles se focarem mais no ensaio. Eu não vou entrar tanto a fundo aqui em cada coisa aqui, tá? Depois eu vou para as risadas, que eu faço algumas brincadeiras, algumas piadas para fazer eles rirem de forma espontânea.
Depois aqui é fofura, que eu faço algumas brincadeiras que remetem mais a realmente aconchego, a emoção, que não é tanto para eles rirem de fato, mas sim para demonstrarem emoção ali nas fotos. Depois, acho que tá aqui, né? Depois tem as preliminares, que daí eu faço algumas brincadeiras que foram preparadas previamente. Por exemplo, a carta de amor, que eu explicaria para ela lá na reunião via videochamada. Depois tem a emoção, que aí aqui o meu objetivo é que a gestante chore. Basicamente é isso, só para explicar assim por cima. Aí depois a última parte é da música, porque como aqui meio que a gestante fica assim meio melancólica, às vezes meio que choram, eu encerro o ensaio com a divisão do ensaio da música. Então a música que eu coloco é uma música que tenha relação aí que realmente faça sentido com eles, de acordo com o gosto musical deles, porque assim, eu pergunto sobre o gosto musical deles lá na reunião via videochamada também, não falo para o que é, e é meio que surpresa no dia do ensaio, tá? Peço para eles dar uma dançadinha assim, meio de leve, para simplesmente quebrar aquele gelo e fazer umas fotos mais espontâneas, mais despojadas também, tá? Oi, Dayana. Oi, Arleia. Oi, R. Jonas. Gênib. Acho que é G. Oi, Agatha. Oi, Ellen. Engraçado que eu dou a cena que só depois, né? Quando vê a pessoa já até saiu. Mas enfim. Bom, depois disso, depois dessas divisões aí todas que eu faço, que eu não quero entrar assim tanto a fundo em cada divisão, porque, de novo, eu teria que fazer outra live somente sobre as divisões, porque em cada divisão tem uma explicação assim mais profunda, sabe? Então aqui eu realmente quero explicar somente do início ao fim de cada ensaio para ficar mais claro. Aí no final do ensaio, por exemplo, se encerrou as fotos, ela já sabia que já ia encerrar em tal determinado momento, porque eu já tinha explicado para ela previamente. Mesmo assim, eu pergunto para ela se teve alguma foto que ela pensou que ia ser feito no dia do ensaio, porém não foi feita. Para ela dizer agora que ainda dá tempo de fazer. E isso eu pergunto pro marido também. Eu já tive vários maridos das gestantes que simplesmente deram uma ideia. Ah, fulana, vamos fazer tal foto que eu vi, não sei o que, não sei o que. E sempre acontece isso, então eu gosto de perguntar no final do ensaio, né? Porque, inclusive, nesse último que eu fiz, a gestante, ela me lembrou que ela queria fazer uma foto deitada no chão, que durante o ensaio dela não foi feita nenhuma foto no chão. Então, sim, daí eu fui lá e fiz. E é muito interessante tu perguntar isso pra ela não ir embora do ensaio, simplesmente com aquele sentimento de que faltou alguma coisa ali no ensaio e que não foi assim 100%, sabe? Então é bom fazer isso. Bom, aí no final do meu ensaio é efetuado o término do pagamento, né? Porque lembra lá que no meu agendamento eu peço 30% de sinal para minha cliente, né? Aí o restante eu pago no dia do ensaio. Só para explicar aqui como é que funciona. Até isso, né? Bom, depois no pós-ensaio aconteceria a seleção das fotos. E como é que funciona a seleção das fotos? Primeiramente eu passo para o computador e eu faço uma pré-seleção. Como assim uma pré-seleção? Eu excluo todas as fotos que ficaram tremidas, que ficou estourado de alguma forma, ou que simplesmente tem um objeto, um carro na frente que vai ser impossível de remover, ou que simplesmente vai me dar muito trabalho, que não vale a pena. Eu vou lá e faço essa pré-seleção. Depois disso eu faço uma pré-edição, ou seja, eu dou uma pré-editada lá no Lightroom. Lembrando que a minha edição ela sempre passa pelo Lightroom e depois pelo Photoshop. Então primeiramente eu passo no Lightroom, só ali para dar uma corzinha, a foto que ficou muito estourada eu dou uma normalizada na cor, a foto que ficou muito escura eu dou uma clareada. Então eu faço a minha pré-edição ali para mandar para ela e para meio que ela ter uma prévia assim, de como que vai ser o resultado final dessas fotos. Também para ela gostar mais ainda dessas fotos que foram tiradas, né? Porque uma foto crua é muito mais fácil de que tu não goste dela crua do que se ela estivesse pelo menos com uma pré-edição. Bom, daí como é que eu mando pra ela? Se não me engano, eu até falei sobre isso nessa live de terça agora. Me lembrando agora, parece um déjà vu. Acho que eu já falei sobre essa parte aqui, mas enfim, eu vou falar igual. Não tem como garantir que tu assistiu aquela outra, né? Bom, eu mando as minhas fotos através do Album Prof. De novo, não estou fazendo comercial aqui pro Album Prof, não. É que eu tinha feito um curso de fotografia e eu ganhei de bônus 6 meses com esse Album Prof e depois eu continuei com ele porque eu gostei da plataforma. No entanto, eu sei que tem outras plataformas que fazem o mesmo objetivo, ou seja, que é justamente para os fotógrafos colocarem as fotos lá dentro e para mandar para o cliente fazer a seleção. Eu uso o Album Prof, não conheço os outros, sei que tem o Celpix, sei que tem alguns outros agora que eu não me lembro o nome. Se tu jogar aí no Google, sites de seleção de escolha para fotógrafos, vai aparecer vários. Tem inclusive alguns gratuitos também, tá? Esse que eu tô é pago. E aí eu mando por lá. E é bem legal, inclusive, eu mando um linkzinho para minha cliente.
ela entra e ela seleciona por lá dentro mesmo as fotos, depois vem enviar. Eu recebo todas as fotos aqui para mim pelo meu e-mail. Inclusive, dentro do álbum Prof, ele tem a opção de eu copiar somente os números, os códigos de cada foto e jogar dentro do Lightroom e depois pegar somente as fotos que ela selecionou. Que eu me lembre, teve uma seguidora minha que disse que esse tal de Cellpix também faz isso, tá? Então é bem interessante. Bom, passando para minha entrega, atualmente é de 21 dias. Eu acho até demorado, inclusive. Antes era de 7, depois passou para 14, depois para 21. Tá tendo muita demanda e a minha edição tá bem intensa, sabe? E eu não edito muito rápido, eu gosto de editar devagar para justamente dar o meu melhor em cada foto. Então, atualmente está sendo por 21 dias. E eu mantenho as fotos dessa gestante guardadas por até 3 meses. É o que eu falo para ela. Mas geralmente no meu computador fica guardado por muito mais tempo. Principalmente as em JPEG. Por que eu deixo mais tempo? Porque eu sei que daqui a 4, 5 meses talvez aconteça alguma coisa e ela talvez venha me retornar pedindo essas fotos, né? E eu, como bom grado, terei essas fotos para poder passar para ela. Mas, a princípio, eu explico para ela que é somente por 3 meses que ela precisa, né, se responsabilizar, precisa baixar no computador, garantir, né, que ela vai ter, sim, essas fotos, porque não tem como guardar para sempre no meu computador, senão eu teria que comprar vários HD e vários. Além disso, ela recebe o pendrive também, né? Então tá tudo certo, gente. Mas é assim que funciona no meu caso, tá? Eu sei que tem gente que tem dúvidas em relação a isso. Aí depois da minha entrega, eu entrego as fotos quando tem foto impressa, quando tem pendrive, eu entrego numa embalagenzinha da Lolibel. Vou até botar aqui nos comentários para quem estiver assistindo agora, porque o nome é meio estranho, né? Lolibel. Deixa eu mostrar aqui. Ô, Pablo, tu me alcança lá uma sacola e uma embalagem dos pendrive? Quero mostrar aqui pra vocês como é que é a minha embalagem, tá? Daí a gente encerra. Só pra mostrar pra vocês como é que eu tô entregando agora. E eu senti bastante diferença, assim, sabe? Depois que eu comecei a entregar com embalagenzinha, bonitinha, com logo. Porque antes eu entregava somente em pacote mesmo, aqueles pacotinhos de envelope, de carta mesmo. E eu senti que as distâncias nem tinham, né? Nem mensagem me mandavam depois. Depois que eu comecei a mandar assim, mais bonitinho, eu vi que muitas delas, inclusive, agradeciam depois que recebi, tarará, e era realmente mais bonito, né? Gradião, você cobra para mandar de novo antes do prazo e depois do prazo? Não cobro para mandar de novo. Eu só explico para ela que realmente é por 3 meses, né? Mas não cobro por mandar de novo. Olha só. Deixa eu mostrar aqui por partes. Tá. Essa daqui é uma das embalagens da Lolibel. E essa aqui tá nessa cor assim mais marronzinha. Porque eu peguei, se não me engano, era... esqueci. Era papel craft, eu acho. Mas lá no site tem a opção do papelzinho branco, tem outras opções, tem papel preto também. Acho que na próxima vez eu vou testar de outra forma. Mas eu quero mostrar pra vocês como faz a diferença tu entregar de uma forma mais bonita, uma forma mais qualificada, sabe? Não é comercial pra ela também, tá? Que não foi nada combinado. Mas entrega assim, ó. Tem várias opções também desses... se não me engano, tem card, não. Caixa, vamos chamar de caixa, mas não é caixa, tá? Aí aqui eu entrego as fotos impressas e aqui tem a opção com e sem, tá? E daí aqui eu coloco o pendrivezinho, ó, então fica o pendrive embaixo das fotos impressas, depois aqui eu fecho e no caso aqui eu enrolo um laço rosinha somente pra fechar, é interessante também, né? E depois eu entrego em pendrive assim, ó, atualmente, tá, gente? Eu não sei quando é que tu vai estar vendo essa live aqui, porque eu acho que eu vou deixar gravado assim. Eu não sei quando é que tá vendo, talvez atualmente seja de outra forma, tá? Mas no dia de hoje, que é dia 7 de outubro de 2021, é assim. Então aqui eu faço em pendrive de madeirinha, ó. Não vai focar, né? Tá focado no meu olho, enfim. Esse daqui eu encomendei pelo AliExpress. Que site chinês lá. E lá na Lolibel também tem a embalagenzinha para botar somente pendrive. Ou seja, vai que eu não vou entregar foto impressa e tenho somente pendrive. Daí eu posso colocar aqui, ó. E a caixinha lá abre e fecha também. Chega, não ia conseguir. Depois eu fiz a sacolinha também, que deu todo um charme. Por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Porque eu senti muita diferença depois que eu comecei a entregar assim. As gestantes passaram a, por exemplo, postar um stories depois que recebiam o material, porque tinha graça, né? Era bonito de postar um stories mostrando pro pessoal. Isso daqui se chama de embalagem compartilhável, ou seja, é algo compartilhável nos stories. Quando a gente vê uma coisa bonita, vê alguma coisa legal na rua, aquilo lá é algo compartilhável, que tu vai querer mostrar pros teus seguidores. E é sobre isso que a gente tem que tratar com a nossa gestante também. Mexer com ela, mexer com... Esqueci agora. Mas mexer com a vontade dela de fazer coisa legal
nos stories, tá? Bom, vamos encerrar agora? Que agora já chegou no final. Quem tinha alguma dúvida já podia ter perguntado aqui, tá? Eu vou fazer uma pose agora para quem assistiu aqui até o final, quiser postar nos stories, como sempre, né? Mostrando que hoje, numa quinta-feira, você estava estudando para poder entregar o melhor de qualidade para as tuas seguidoras e clientes. Deixa eu desativar os comentários. Vamos lá para mim a mesma pose de sempre, né? Deu tempo? Bom, se tu for postar nos stories, por favor, me marcar. E olha, já quero te avisar, na próxima terça-feira vai ter mais live. O live sempre fotografa raiz, vai ser às 8 horas, depois na próxima quinta-feira de novo e consequentemente sempre, tá? Sempre terça e quinta-feira. Então vou encerrar aqui com vocês. Tchau e bênção pra quem me acompanha até agora e eu vou deixar ela gravada assim, tá? Quem quiser rever ali, eu vou deixar lá no IGTV. Também vou recompartilhar lá no YouTube e lá no Facebook também, tá? Caso tenha preferência de ver para outra rede social.